Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje não estou aqui com a skin patriota, né? Estou aqui com a skin Carlito Neto, historiador e cientista político. Não estou aqui com aquela skin da camisa do Brasil, foi só uma brincadeira que a gente fez ontem aqui. Para falar do nosso patriotismo de verdade, diferente do que acontece com a extrema-direita, para trazer para vocês situações importantes que rondam ali a condenação e prisão do Jair Messias Bolsonaro. A gente trouxe informações aqui ontem, por exemplo, que todas essas ações do Trump contra o Brasil para defender o Bolsonaro não tem nada a ver com os interesses econômicos dos Estados Unidos, mas sim com o interesse da extrema-direita global. Assim como eu tinha dito na segunda-feira, aqui na Revista Fórum e lá no meu canal, a extrema-direita estava calada, e eu até falei, para mim tá estranho, mas eles estão organizando alguma coisa em escala global. E assim aconteceu. Já na segunda-feira o Trump publicou aquele material defendendo o Bolsonaro, dizendo que ele estava sendo perseguido. No dia seguinte o Steve Bannon foi a público dizer, inclusive, que nas próximas semanas veríamos o resultado da carta do Trump. E ontem, inclusive, o Bannon chegou a dizer o seguinte, ó, derrubem o processo contra o Bolsonaro e derrubamos as tarifas. Isso aqui é importante a gente trazer porque o Eduardo Bolsonaro já confessou várias vezes, né, que ele está lá nos Estados Unidos da América para impedir que o pai seja condenado e que inclusive o pai está bancando ele lá e que ele estaria em tese cometendo crime de obstrução de justiça. Tanto que eu citei aqui para vocês ontem o que o ministro Alexandre de Moraes escreveu no pedido de prorrogação por mais 60 dias do inquérito que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro para tentar atrapalhar a ação penal que envolve o pai dele. E lá, inclusive, nesse material, como a gente tinha citado para vocês, o Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes cita lá, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro estava tentando embaraçar a investigação, o julgamento contra o pai dele. E é importante a gente trazer isso aqui de novo só para o contexto, porque na lei das organizações criminosas, né, a lei 12.850 de 2013, o crime de obstrução de justiça é entendido, por exemplo, também quando cometido por alguém que tenta embaraçar a investigação ou o curso do processo. Então, já confirmou isso, né? A gente já sabe. A Mônica Bergamo também trouxe informação ontem, que a gente citou aqui para vocês, que o Eduardo Bolsonaro estaria articulando com o Trump esses ataques para que o pai dele tentasse fugir do Brasil com a ajuda do Trump e que fosse se exilar nos Estados Unidos da América e lá receberia o asilo político do Trump, dizendo que ele é um perseguido e faria aquela atuação da extrema-direita lá, porque como a gente já citou, o avanço do Lula, o fortalecimento do Lula é perigoso para Steve Bannon, é perigoso para o Trump, é perigoso para o Bolsonaro, é perigoso para Marine Le Pen, é perigoso para o Viktor Orbán, é perigoso para o Milei, é perigoso para o Nayib Bukele, é perigoso para Meloni na Itália. Por quê? Porque, segundo o próprio Steve Bannon, o Lula é o esquerdista mais perigoso do mundo. E a gente viu o que aconteceu nos últimos 10 dias. A força que o presidente Lula ganhou com a pauta que a gente defende desde sempre, a chamada luta de classes, rico versus pobres, para resumir de forma bem clara aqui, né? Resumir de forma bem clara, rico versus pobres. E aí teve essa situação do Trump, o STF foi informado, segundo a Mônica Bergamo, da intenção de fuga do Bolsonaro, tanto que eu já consultei algumas fontes que eu tenho aqui, segundo bastidores, está ocorrendo neste momento um monitoramento do Bolsonaro para evitar que ele fuja, tá certo? Na publicação que ele fez no Twitter, defendendo as sanções que o Trump quer colocar no Brasil por tributação, né, ali de 50%, o Bolsonaro ainda diz em um texto aqui o seguinte, ó, o alerta foi dado e não há mais espaço para omissões, ou seja, confirmando a ameaça do Trump aqui, só que eles não contavam com a situação bem importante. Por quê? Na segunda-feira agora, dia 14, é o prazo final para que a Procuradoria-Geral da República finalize ali o seu parecer se pede condenação ou não do Bolsonaro. E de acordo com informações compartilhadas lá na coluna da Malu Gaspar, no material assinado pelo Rafael Moraes Moura, o Paulo Gonet finalizou o parecer que pedirá a condenação do Jair Messias Bolsonaro. O procurador-geral entregará nos próximos dias, já que ele tem até a segunda-feira para entregar esse parecer, pedindo a condenação do Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de fazer parte de uma organização criminosa. Lembrem vocês que o andamento desse julgamento não será suspenso durante o recesso do judiciário por um motivo simples. O general Braga Neto estava preso, ou está ainda preso, né? E como você tem alguém preso no curso desse processo, se pede celeridade, se pede que não se suspenda, por exemplo, o curso do processo para o recesso do judiciário. E por conta disso não terá o recesso,
a Procuradoria-Geral da República deve caminhar até a segunda-feira, que é o prazo limite para se entregar esse relatório, esse pedido ali, esse parecer para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação penal, e segundo advogados de pessoas ali que estão sendo investigadas também, que foram ouvidos pela coluna do Rafael, da Malu Gaspar e que responderam às perguntas do Rafael Moraes Moura, os advogados de diferentes réus que atuam inclusive no processo esperam um parecer do Paulo Gonet que seja duríssimo e avaliam que o ex-presidente deve pegar uma pena de pelo menos 20 anos de prisão. Já no entorno do bolsonarismo, a previsão é até mais pessimista. Eles imaginam que o Bolsonaro deverá pegar uma pena que seja superior a 30 anos. Eu, inclusive, já fiz uma análise com vocês aqui. Várias análises que a gente tem feito aqui têm se confirmado, né? A primeira, a questão da condenação do Bolsonaro, do indiciamento do Bolsonaro, do andamento do processo do Bolsonaro, da condenação e da prisão dele, né? Tem aparentemente caminhado. Já no ano passado eu disse para vocês que eu acreditava que a condenação do Bolsonaro deveria acontecer, o julgamento deveria acabar, né, com a condenação e o transitado em julgado entre agosto e outubro. Eu falei, eu acredito que até outubro o Bolsonaro já deverá estar preso. Inclusive a previsão para que o julgamento seja apreciado pela primeira turma do STF é que aconteça no máximo em setembro. Então é provável, meus amigos, que a gente já tenha Bolsonaro condenado e preso dentro do prazo que a gente trouxe, que é o prazo de outubro. Outra análise que a gente fez e que tudo leva àquele que será consolidada é que o Bolsonaro deverá pegar uma condenação com certeza superior a 28 anos. Né? Tem gente falando que ele vai pegar 22, 24 anos, 20 anos. Eu acredito que a condenação é no mínimo de 28 anos. Por que eu digo isso? Porque somado algumas penas ali, e eu nem incluí os agravantes, né? Porque no caso do Bolsonaro tiveram vários agravantes e continuam tendo, porque no curso desse processo ele continua atacando o Poder Judiciário, continua disseminando as mesmas mentiras que inclusive ajudaram a fortalecer a denúncia contra ele na Procuradoria-Geral da República, que culminaram com a denúncia que foi aceita ali pela Procuradoria-Geral da República, apresentada ao STF, que deu origem a esse processo, tá? E quando a gente fala de processo, você precisa entender e lembrar que durante o curso do processo, se imagina ali, ou pelo menos se espera que os parlamentares, ou melhor, que o réu, né, e as partes, tá? Tô misturando com os parlamentares aqui, porque tem tanto parlamentar bolsonarista golpista nesse momento que a gente até embola às vezes um pouco aqui, né? Mas se espera que as partes, durante o curso do processo, atuem, como a gente chama, com boa fé. Pra quê, Carlito? Para dar tranquilidade ao curso do processo, para poder dar estabilidade ali na apuração das informações, para evitar tumulto e para que se tenha ali transcorrido de forma pacífica e organizada todas as etapas que envolvem o processo legal. O Bolsonaro não tem feito nada disso para ajudar. Ao contrário, ele tem feito tudo para atrapalhar. E a própria situação do Eduardo Bolsonaro, segundo inclusive fontes do STF, a situação dele jurídica se agrava ainda mais. Por quê? Após agradecer o Trump pela tributação que o Trump quer implementar no Brasil a partir do dia 1º de agosto, ele deixa claro o envolvimento dele e do seu capanga, Paulo Figueiredo, nessa intentona contra o Estado brasileiro. Então, neste momento, já existem autoridades de olho no Bolsonaro para evitar que ele fuja, tá? Já é um consenso que ele deverá ser condenado. E muita gente vai se conectar uma fala que eu tive aqui alguns dias atrás, que o Bolsonaro, a defesa dele já estava arquitetando a possibilidade de pedir uma prisão domiciliar, alegando a condição de saúde do Bolsonaro, que era uma condição de saúde fragilizada e tudo mais. Eu expliquei que o Roberto Jefferson foi preso e está preso, né? Não sei se agora, na verdade, eu acho que ele conseguiu a prisão domiciliar agora, mas que ficou pelo menos ali 3 anos preso, né? Mesmo com a condição de saúde debilitada. A gente está vendo a própria situação do Daniel Silveira, que supostamente tem uma condição de saúde debilitada e que está preso também. E eu citei que a alegação da defesa do Bolsonaro de que ele não teria condição de cumprir a pena no regime fechado por condição de saúde, teria muita dificuldade em ser corroborada, porque para alguém que tem uma condição de saúde tão debilitada, Bolsonaro apresenta um estado diferente, né? Até porque ele vive indo para cima e para baixo, para norte e sul deste país, discursando, viajando em condição de saúde tranquila. Agora que ele está tentando demonstrar que a saúde dele está se deteriorando, tanto que ele emitiu um comunicado público que vai se afastar das atividades políticas por 1 mês, porque é recomendação médica, que ele fez o procedimento cirúrgico de novo, voltou ali a participar de atos públicos, aí disse que começou a se sentir mal de novo e precisou de cuidados médicos. Pra quê? Por que isso, Carlito? Eu acho que é a narrativa que ele está tentando construir para cumprir a sua prisão em domicílio. Tá? Mas eu não acredito que a prisão domiciliar
será concedida a Jair Messias Bolsonaro. Eu particularmente não acredito. E se ela for concedida, vários indivíduos que estão presos no Brasil em condição muito piores que a do Bolsonaro deverão ser encaminhados para o regime de prisão domiciliar também, porque não se pode passar pano para quem fez o que ele fez. O que eu posso dizer para vocês é que deu tudo errado. Eduardo Bolsonaro, se pisar no Brasil, vai ser preso. Jair Bolsonaro botou, não é um pé não, os 2 pés na cadeia, só falta agora fechar a cela. E a extrema-direita, não só global como brasileira, está desesperada, porque os ataques do Trump ao Brasil miraram ali o Lula, mas acertaram na extrema-direita brasileira. Foi isso que aconteceu. E eles estão em completo desespero. Emitiram uma nota ali, uma menção honrosa, né? E regozijante, né? Em relação ao Trump, praticamente prazerosa, né? Ao Trump. E aí depois viram que pegou mal. Não, a gente quer o diálogo. A gente não concorda com as sanções. A gente acha que não se deve ter sanções. Porque o agro sentiu. O Estadão publicou um editorial que até hoje eu não acredito se realmente saiu do Estadão, né? Para mim, alguém se infiltrou lá, contém ironia na minha fala, evidentemente, e foi lá e escreveu aquele artigo, porque não é possível que o Estadão, tudo bem que eles estão defendendo os interesses próprios, evidentemente, mas tem a coragem de publicar aquele artigo, inclusive chamando o que o Bolsonaro fez com o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, junto com o Trump, de coisa de mafioso. Mas eu queria que você comentasse aqui. Vamos fazer o bolão aqui. Quando é que você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Comenta aqui, compartilha esse vídeo, bom final de semana, grande abraço e até a segunda-feira quando a gente volta aqui de novo com mais análises para vocês. Tchau!